o uso da Bíblia na arte mágica, na arte da feitiçaria, na arte da mandinga, né, das magias, da bruxaria. E eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou trazer, ok? Então vamos primeiro, para começar, explicar para vocês o que é voodoo ou voodoo. Tem uma diferença entre voodoo e voodoo, tá? O voodoo, também conhecido como conjure, hot work ou folk magic, é uma tradição espiritual afro-americana de magia popular. Ele surgiu nos Estados Unidos, principalmente no sul do país, a partir da mistura de práticas, tá, de adaptações espirituais africanas, trazidas por pessoas escravizadas com elementos do cristianismo, sincretizado com o cristianismo de Roma, né, o grego. Então, tradições indígenas, americanas e europeias utilizam o voodoo. Não é uma religião formal, mas sim um sistema prático de magia e espiritualidade popular, geralmente voltado à proteção, prosperidade, justiça e cura. Então você evangélico às vezes critica alguém, né, chamando de macumba, né, chamando de feitiçaria, chamando de é, mandinga, mas você propriamente pratica essas artes, porque a verdadeira magia não está em realizar trabalhos, a verdadeira magia não está em reunir elementos, a verdadeira magia está realmente na manipulação de intentos, de objetivos, né? Então, se você deseja o mal, se você realiza, né, a inveja, se você joga praga, Deus vai te condenar, Deus vai te pesar, Deus vai te pôr a mão. No último dia nós vamos ver no juízo, né? Você vai ver, você vai dar conta dessas palavras. Isso é desejar o mal, é emanar uma frequência ruim, negativa, uma carga energética. Não deixa de ser feitiçaria. Então, feitiçaria está não somente em praticar algo ali, mas no objetivo, na intenção que alguém coloca nas palavras e na emanação de alguma coisa. Então, vocês propriamente evangélicos não estão livres da feitiçaria, tá? Porque a Bíblia é usada no voodoo. Preste atenção. A Bíblia é um central de práticas de voodoo, um código, né, ali implantado, embutido por trás das páginas das escrituras. Há várias razões históricas e espirituais para isso. Preste atenção. Primeiro ponto: acesso à imposição de religião ou religiosa durante a escravidão. O cristianismo invadiu terras, dizimou pessoas, né? Exterminou culturas antigas e muitos foram forçados a aceitar essa obra de amor, essa obra de caridade, essa obra do perdão, essa obra linda, maravilhosa, chamada Fé em Jesus Cristo, né? Muitas pessoas foram torturadas, foram massacradas. Vocês conhecem a história, né? Eu vou ficar aqui dando spoiler, repetindo o que aconteceu. Então, esse acesso à escravidão, durante a escravidão nos Estados Unidos, os africanos foram forçados a abandonar suas religiões tradicionais e adotar o cristianismo, né? Então tiveram que aceitar principalmente as imagens, as estátuas ali da Igreja Católica. Você pode pegar um altar de uma umbanda, de uma quimbanda, né? E comparar com os santos da Igreja Católica, você vai ver que é a mesma imagem e só trocou o nome, né? São Jorge, se eu não me engano, é chamado de Ogum, né? Maria é chamado de Iemanjá, que mais? Jesus é chamado de Oxalá. Mas o que eu acho que é decepcionante para quem defende a cultura afro-brasileira é, já que foram massacrados, né, pela cultura branca, manter essas imagens de branco dentro dos seus terreiros, já que os orixás são de descendência, né, ancestralidade de negros. Mas não vou entrar nesse departamento, que é até perigoso falar isso, vocês entenderem mal, né? Mas eu acho que é uma falta de, já que a guerra foi porque eram perseguidos lá no passado, já acabou, entre aspas. Aí vocês ainda mantendo seus altares as imagens dos europeus, né, das imagens europeizadas,
É complicado. Então vamos lá. A Bíblia era muitas vezes um único livro permitido aos negros escravizados. Então não é obra de amor, era impor a crença do cristianismo, tá? Mesmo assim, eles reinterpretaram as histórias bíblicas à sua maneira, ou seja, camuflaram a sua ancestralidade atrás, tá, do sincretismo, certo, pessoal? Identificando-se com figuras como Moisés, libertador do povo, os profetas ou o próprio Jesus, que agora é chamado de Oxalá, como alguém que sofreu injustamente, certo? A Bíblia como objeto mágico. Vamos ver agora. No Voodoo, a Bíblia não é apenas um texto sagrado, são códigos mágicos, são PNLs de programações neurolinguísticas, mas também é um grimório. Tá? O que é um grimório? É segundo os códices antigos, né? Inclusive mais conhecidos de Salomão, né? São livros mágicos que traz encantamentos, enfim. Versículos específicos são recitados como encantamentos, orações de poder ou escritos em amuletos e talismãs. Então já trouxe aqui a oração do Pai Nosso sendo praticado dentro do centro espírita, né? Os kardecistas. Já trouxe aqui a oração do Pai Nosso sendo orado dentro dos terreiros de feitiçaria e já trouxe vídeos aqui esclarecendo o uso de salmos nos rituais de amarração. Então, o livro de Salmos, especialmente, é frequentemente usado para fins como cura, justiça, proteção e atrair o amor ou a prosperidade, a amarração, né? Terceiro ponto, cristianismo reinterpretado com base africana. O mesmo adotou símbolos cristãos, o Voodoo mantém uma cosmovisão africana de que o mundo espiritual pode ser acessado e manipulado através de rituais, ervas, espíritos, ancestrais e de forças, tá? Exemplo de como a Bíblia é usada no Voodoo. O Salmos 23, por exemplo, serve para proteção espiritual. Os Salmos 35 e o 119 pode se defender de inimigos ou para a justiça. Versículos de cura, como por exemplo, lidos sobre água ou óleo antes de ungir uma pessoa. Então vocês criticaram até os shorts aqui do canal, tá? Da ex-mulher do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, por estar utilizando a Bíblia, mas é tão comum hoje em dia utilizarem a Bíblia como manipulação de energia, né? Como uma forma de reforçar, tá? Os trabalhos espirituais. Objetos como cruzes, água benta, velas, combinados com a escritura. Então não é só do uso da Igreja Católica, tá? Muitas tradições, crenças utilizam desses amuletos. Inclusive, abre aqui até uma observação. Para você que vai a uma igreja, seja uma comunidade cristã, seja uma assembleia, uma quadrangular, uma batista, uma adventista, e assim por diante, uma igreja universal. Se o seu pai morresse esfaqueado, você guardaria a faca como uma boa recordação do seu pai? Não! Você é louco! Então, já que vocês dizem que Jesus foi morto na cruz, por que vocês guardam a cruz? Por que vocês têm ela como uma mulher? Ah, mas é para lembrar do sacrifício que ele fez. Não é uma boa recordação. Olha só que comparação. Se seu pai morresse esfaqueado, você guardaria a faca como uma recordação boa do seu pai? Então, se é um instrumento maligno, né, de uma péssima recordação, por que você tem como objeto de proteção, amuleto, né? Tem na igreja símbolo da universal, da quadrangular, da mundial, da plenitude e assim por diante. Crenças ou sistemas ligados à feitiçaria, né, à magia, que utilizam a Bíblia ou da Bíblia. Além do Voodoo,
outros sistemas populares, sincréticos ou mágicos também utilizam a Bíblia como ferramenta, tá ok? O primeiro aqui é o Obideá, ou Caribe, similar ao Voodoo, tá pessoal, não é Voodoo, Voodoo, com origem africana e forte influência cristã. O cristianismo é tão podre, é tão sujo, é um câncer que toma a humanidade, que influencia até as demais crenças, até as demais culturas, né? Respingou partículas dessa dominação, desse império, e até hoje funciona esse sistema maquiavélico. Então usa salmos e orações cristãs em rituais de cura ou punição, até para punição, né? Teoria do medo do evangélico, que é pregar o inferno. Então veja só, como é que é uma falta de consciência. Se as pessoas foram perseguidas, foram imposta a doutrina do cristianismo, da fé em Jesus, da fé em Deus, do glória a Deus, invadindo terra, sacrificando pessoas, né? Santa Inquisição, Santa Cruzada, se enriquecendo de trono de ouro, vendendo comércio de indulgência, contrato para ser salvo. E essas pessoas, ainda que acabou, entre aspas, dizem que o país é laico, por que que essas pessoas continuam utilizando das práticas que dizimaram suas culturas? Por que que elas continuam usando da Bíblia, orando o Pai Nosso, né? Falando, mencionando o nome de Jesus, se as suas crenças foram endemonizadas? Não é para se pensar, você que é da Umbanda, você que é da Quimbanda, você que é do Espiritismo, porque na visão do crente até hoje você é aniquilado, é descartado. É ao contrário da palavra do Jesus bíblico que diz: quem não é contra nós é por nós, é nosso favor. E por que que você é contra, né? Então, veja que o crente não segue ao pé da letra. Segundo ponto, espiritismo popular afro-brasileiro, como por exemplo a Umbanda e o Catimbó, certo? Utilizam a Bíblia. Em algumas formas populares, especialmente no Catimbó Jurema, a Bíblia pode ser usada simbolicamente em rituais. Algumas linhas rezam trechos da Bíblia junto com defumações, ervas e rezas. O curandeirismo, que é praticado também, né, veio lá da tradição latino-americana, misturado com o catolicismo, com crenças indígenas, o xamanismo no caso, e o uso da Bíblia para bênçãos, proteção e cura. Só matéria, né? Só carne, certo? O livro de Salmos é muito usado, é uma prática usada. Cristãos esotéricos ou místicos, por exemplo, correntes como o rosacrunismo, algumas tradições hermenéticas e a magia cerimonial cristã usam a Bíblia como parte do seu sistema simbólico e mágico. Certo, pessoal? Também há tradições de exorcismo, que foi convertido para expulsar demônio, ou orações de guerra espiritual cristãs, que se cruzam com práticas da feitiçaria, elas se mesclam, elas se homogeneizam, né? Elas trocam figurinha. Tanto o cristianismo, as igrejas atuais evangélicas, copia as religiões que são contra, né? Mas utiliza do tocar do tambor, utiliza o girar, o rodopiar, a gira, né? Que é chamado no terreiro. Nós vemos vários exemplos clássicos aqui no canal. Em resumo, o Voodoo é uma prática mágica afro-americana que combina as crenças africanas, cristianismo e outras influências. A Bíblia é usada no Voodoo, pesquisem, tá? Vai a fundo, não fica só nas minhas palavras. Uma ferramenta mágica espiritual, especialmente os salmos. É o menino que matava, né? Não matarás, é o mandamento. Mas é bonito, a igreja vibra quando o pregador prega que o gigante esquartejou, um ato de crueldade, esquartejou, não era o suficiente jogar uma pedra e derrubar o gigante, teve que degolar, arrancar a cabeça e levantar a cabeça do filisteu. E o povo gosta. Davi, que foi talarico, né? Que pegou a mulher do próximo e depois mandou matar o marido dela. Vocês conhecem toda a história, né? Saul matou 1000, Davi matou milhares, né? Diz os provérbios, os salmos, né?
Então eu não vejo por que ter a chave de Davi que abre e ninguém fecha e que fecha ninguém abre. Poderia ter a chave de Ezequiel, a chave de Enoque, mas não. A chave de Davi, para mostrar que pecador, sujo, podre também tem parte para entrar no céu, né? É uma contradição que lá em Apocalipse diz que os homicidas, suicidas, né, não entrarão no reino do céu, e Davi foi tudo isso. Foi suicida e o nome dele é citado como tendo a chave de Davi. Mas aqui vamos continuar. Outras crenças mágicas ou espiritual, como OBA, curandeirismo, é uma prática aí geralmente pelos mais antigos, né, em fazendas, a folia de reis, aquela curandeira, né, que mexe com ervas, o catimbó, etc. Também utilizam a Bíblia, principalmente por conta da fusão entre o cristianismo e as tradições locais. Então, o cristianismo influencia tudo isso, né? Acaba pegando ali respaldo. Parte 1, a introdução. O que estamos investigando aqui nesse vídeo? Para quem está chegando agora, né? Está tendo acesso agora, preste atenção. Estamos explorando quais sistemas mágicos espirituais usam de feitiçaria e utilizam a própria Bíblia. É, essa Bíblia que você põe embaixo do braço, essa Bíblia que você chama de sagrada, que nome Bíblia vem de Biblos, a cidade da Grécia, onde já havia 30 mil deuses. Não é possível que ela não foi influenciada até para pôr o nome em homenagem à cidade dos gregos, da mitologia grega, Biblos. Então pesquisa, vê no Google se eu estou falando, se tem sentido ou não. Não adianta me chamar de herege, de incrédulo, de ateu, de desviado, se você não busca. Você é mais um cego manipulado pela religião. Então, ferramentas ritualísticas, recitação, leitura e conjuração. Objeto mágico, como por exemplo, talismã, grimório ou proteção. Foi substituído pela cruz como amuleto, né? Tem muita gente que usa o crucifixo aí no pescoço, acha que dá uma proteção alguma. É misticismo, né? Isso aí. Então, fonte de poder espiritual, invocações de força através da palavra, tá? Por isso que eu falo que palavra tem poder. Esse é o uso da Bíblia, ocorre especialmente em contextos sincréticos, onde a cultura foram forçadas ou escolheram a incorporar o cristianismo em suas práticas mágicas. Foi obrigação, tá? Em colocar ali a fé europetizada, né? Não vamos falar só dos europeus aí, dos gregos, né? Dos romanos, que você chama de grande prostituta. Antes de a grande prostituta, que ela só colocou um fermento e levedou todas as massas, né? Como está escrito, um pouquinho de fermento leveda toda a farinha. Mas antes da mulher, que é Roma, colocar essa farinha, essa doutrina já veio prostituída dos judeus. Veja bem que nem J existe no hebraico. Como que você vai indagar? Alguém fala, indaga aí o Nicodemos lá, né? Indaga aí o Luiz Miguel e vários professores aí de hebraico. Fala, como é que você fala que é judeu se não existe J no hebraico? A letra J só tem 500 anos. Então não é judeu, não é Jesus. Jesus, ele nunca foi chamado de Jesus. Vê aí a mentira explícita. Então o que acontece? As culturas vêm deturpando cada vez mais, né? O uso da Bíblia é principalmente usada em contextos sincréticos. Você sabe o que é sincretismo? É atualizar. Igual você tem um computador e você troca de software ali, você troca de programa, né? Mas o computador é o mesmo. Então, a mitologia vem só trocando de nomes, de roupagem, mas os rituais são o mesmo do passado. E é utilizado em práticas mágicas, né? Parte 2. Tradições afroatlânticas que usam a Bíblia. Por exemplo, o Voodoo, que nem é citado aqui, né? A Bíblia é central na prática. É usado para tudo: cura, justiça, proteção e até maldição. O uso frequente de salmos, especialmente os salmos, né, pessoal? Vocês gostam de pregar salmo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas o Senhor, mas que Senhor? Que Senhor vem de Baal, essa palavra? Senhor significa Baal. E quando você fala, eu sou um servo, servo
lá no passado era chamado de baulins. Baulins é o quê? Escravos. E a Bíblia fala no Novo Testamento que ele veio livrar você da escravidão. Não te chamam mais de servo, porque o servo não sabe o que faz, né, ao seu mestre. Servo significa escravo. E até mesmo outra passagem diz: eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, como que você diz que é um servo dele, se ele não é para ser servido? Está escrito na própria Bíblia, pessoal. Lê Salmos 35, tá aqui, ataque contra os inimigos. Salmos 91, muito orado aí por pastores, né? E tem uma incógnita aqui. Por que é colocado o Salmos 91 aberto na estante da sua sala, né? Ah, para expulsar espírito. Ah, então, é uma prática de feitiçaria. Você está praticando feitiçaria e não sabe. Olha lá. A Bíblia é colocada aberta sobre feitiços, debaixo de travesseiros e é enterrado como objetos mágicos. Já falei aqui no vídeo passado, a loja maçônica tem por costume, quando vai levantar seus templos maçons, enterrar uma pá de pedreiro, que representa Gadu, o grande arquiteto do universo. E os cristãos têm por costume fazer a mesma prática em enterrar uma Bíblia no lugar ali onde vai ser construída a igreja, no terreno, principalmente onde vai ser levantado o púlpito ou o altar na visão de vocês, né, no linguajar de vocês. É uma prática esotérica, é uma prática ocultista, é uma prática de feitiço, tá? O que é o Obedeá? Obedeá. Magia tradicional africana sobre o domínio colonial britânico. Bíblia usado para exorcismo, punição de inimigos, bênção e proteção. Você que fica nessa historinha, ai, eu acredito que demônio é real e que o nome de Jesus tem poder porque eu já vi expulsar no nome de Jesus. Já fiz vídeo aqui também no canal, interessante, se você ainda não viu, tá? Mostrando que havia outros nomes, essa prática de expulsar espíritos trevosos, né, espíritos zambeteiros, esse espírito de quiumbas, esses vampiros energéticos, já existe há muito tempo, é uma prática também que é utilizada em outras crenças e se expulsava em outros nomes. Então não é o nome de Jesus que tem poder, então outros nomes têm poder, porque já era uma prática chamada de exorcismo que vem lá dos ancestrais, tá? Então é pura fábula isso aí de nome de Jesus expulsar demônio. Versículos bíblicos são recitados durante banhos, rituais de vela e rezas específicas com ervas. O miau, miau, não vou nem falar nada aqui, se você quiser falar que eu tô caçoando, miau, você já entendeu, né? Na Jamaica, foco mais espiritualista e divino. Usa a Bíblia como canal de comunicação com o mundo espiritual, um intercâmbio, invocações e rezas feitas diretamente com a Bíblia aberta no ritual, tá? Então pega cada um desses nomes aí, ó, e faz a sua pesquisa. Vê até onde vai, se você tem coragem, tem ousadia, se você não quer ser enganado, vê se eu tô falando besteira. Vai lá, pesquisa esses nomes aí, ó. Catimbó, Jurema Sagrada. Mistura tradições indígenas, o xamanismo, com elementos africanos e cristãos. Cristão é europeizado, askenazi, né, semitas. Bíblia aparece em centros de Jurema, em rituais com riquezas ou rezas, defumações e oferendas, né, o sacrifício ali. Mestres e caboclos podem pedir recitação de salmos junto a banhos ou trabalhos. As entidades se apresentam pedindo para recitar salmos, versos da Bíblia. Então lê aí, ó, se eu estou inventando. Por exemplo, no espiritismo popular brasileiro e catolicismo mágico, a Umbanda branca, benzedeiros, benzementais rurais, né, o curandeiro rural, usam salmos, orações, que são ferramentas mágicas para quebrar demanda, olho gordo, encosto, né? Então,
A Bíblia é usada com água benta, cruz, vela e ervas comuns, ou Salmos 91, 23, 121, leituras do Evangelho de João, né? Parte 3. A magia esotérica, ocultismo e o que? Bruxaria que usam a Bíblia. É isso mesmo que você leu. Essas correntes não são religiosas no sentido institucional, mas sim escolas esotéricas, ordens iniciáticas, grimórios clássicos e vertentes modernas da feitiçaria cristã. Feitiçaria cristã ou sincrética, tá? Sincretismo religioso. Por exemplo, temos os grimórios medievais e renascentistas, que é a magia salomônica, invocando 72 entidades, né? Estranho que o Shemaporesh, acho que é isso que fala ali dos judeus, falar que Deus tem 72 nomes diferentes, os Elohims, né? A palavra Elohim é um plural de deidades. Tem muitos deuses, deidades embutido na palavra Elohim, né? Então não é específico, é um panteão. Aí, ó, você diz que adora só um Deus, mas se chama Elohim, né? Então você, como eu falei aqui, não foi só a Igreja Católica que prostituiu. Judeus já pegou uma cultura politeísta, prostituída, profanada, adorando diversos seres, entendeu? Então por isso que não dá para acreditar na Bíblia. Acreditando no Velho Testamento ou não, você está mergulhado no mar de idolatria. A Bíblia era usado como fonte de autoridade espiritual nos rituais de magia cerimonial. Grimórios famosos como Clavícula de Salomão era utilizado. Clavícula de Salomão é o deus lá que encheu Salomão de sabedoria, mas nunca ficou bravo porque ele praticava poligamia, né? Tinha um monte de mulher. Nunca ficou bravo porque ele era cada vez mais rico. Mas quando começou a invocar outros seres, outros cultos estranhos ali, a divindade ficou com ciúme, e aí vocês conhecem a história de Salomão. Tantos para entrar no lugar de Salomão, né? Um cara carnudo que fala um livro ali de Cantares, né? Mas não, tirou o livro de Enoque. O Enoque não tem inspiração, é heresia. Foi assim que a Igreja Católica fez. Aí se tornou um livro apócrifo, e no lugar de Enoque, que tem uma história tão mais espiritualizada, colocou um Salomão bruxo. O fundamento da maçonaria e da bruxaria vem de Salomão, né? Você não sabia disso? Agora você sabe. Inclusive os templos até hoje usa as colunas que na maçonaria é Joaquim Boaz, né? Então as ordens ao mago de estar puro, batizado e cristão. Então se reza-se salmos, orações bíblicas antes de invocar anjos ou controlar espíritos. Então até os ocultistas têm um medo aí, né? Os cabalistas, os que praticam magia, feitiçaria, manipulação, alquimia, usando de versículos da Bíblia para poder se blindar da força espiritual, né? Certo, pessoal? O livro de São Cipriano, por exemplo, usa a versão bíblica latina. É o livro mais temido aí, né? Que tem contos e narrativas. Você lembra aquele caso do Lázaro, que ficou vários dias fugindo da polícia, e muitos diziam que ele ficou invisível porque ele praticava os códigos de São Cipriano. Lembrando que tem 2 Ciprianos na história, tá? Tem realmente o bruxo e tem um que fazia parte da Igreja Católica, né? Salvo eu, ele era uma espécie de papa, São Cipriano de Catargo, alguma coisa assim. Então tem 2, tá? O livro místico das orações bíblicas, com feitiços populares ligado à tradição ibérica. São utilizados salmos combinados com rezas e fórmulas mágicas de amor, domínio e proteção. Retipameron ou Lemegeton Arbatel. Todos incluem referências bíblicas
em instruções para ler versículos específicos durante operações mágicas com anjos ou planetas. Então, todos esses nomes aqui, ó, Repitameron, Lemegeton, Arbatel, são tipos específicos ou vertentes diferentes de magia que utiliza a Bíblia. Magia popular ibérica e ibérica africana. Por exemplo, em Portugal, Galícia e Brasil. O livro de São Cipriano é cultural, né? É central, com feitiço que sempre envolve leitura da Bíblia. Sempre tem que ler os Salmos ou alguma coisa ali relacionada a Salomão, né? Porque tem códigos decodificados de palavras, né? De poder dentro da Bíblia. Então a Bíblia é colocada aberta em certos versículos específicos em seus rituais, sobre camas para proteção espiritual, em cima de objetos sagrados e sobre a cabeça de doentes, crianças, recém-nascidos. O rosacruzianismo, da Rosa Cruz, Ordem Rosa Cruz, né? Nascido lá na Alemanha, na expansão esotérica cristã, mistura alquimia, misticismo cristão e simbologia, né, bíblico, da Bíblia. A Bíblia é lida como forma alegórica, cabalística, como fonte de segredo cósmicos. Salmos, Provérbios e o Apocalipse são estudos e meditações com os propósitos místicos. O 8º ponto aqui diz: magia cerimonial cristã e alta magia. É nível hard aqui que usa a Bíblia, tá? Alta magia, uma magia mais pesada, mais objetiva. Usa a Bíblia como base de linguagem mágica e simbólica. Versículos são usados para invocar arcanjos, selar círculos mágicos, ou seja, proteção, autoblindagem, ou banir entidades, né? Banir é o quê? Exterminar. Práticas incluem o uso da cruz, a mesma cruz que tem na Igreja Universal, tem na Quadrangular, tem na Assembleia de Deus, né? Tem na Batista, tem na Comunidade Cristã, tem na... Enfim, várias igrejas. A mesma cruz, junto de água benta, a água ungida, a água abençoada, e com leitura de evangelhos são usados nos rituais, tá? O Powwow, Braucherei, magia dos alemães da Pensilvânia. Esse nome eu não tinha ouvido falar, mas vamos lá. Prática popular de cura espiritual, preste atenção. Livro The Long Lost Friend, ou Roman, mistura salmos bíblicos, orações em latim e alemão, feitiços contra ladrões, cura da febre, proteção contra feitiçaria, a própria feitiçaria combatendo a feitiçaria, né? Então, Bíblia é usada fisicamente e também verbalmente aberta. Coloca sobre o travesseiro, lida sobre a pessoa enferma e etc. A bruxaria cristã nos dias atuais, dominando as igrejas, os templos evangélicos. Acerta o uso de práticas como vassoura ungida, caneta ungida, né, cimento ungido, né, pedra ungida, lenço ungido, e vários outros tipos, né? Sabão ungido, shampoo ungido, sapato ungido, tem de tudo, tudo. Até o tapete ungido em cemitério, né? Vocês podem acompanhar os shorts que vocês vão ver, que eu não deixo mentir. Movimento moderno, contemporâneo, praticantes se declaram tanto cristão quanto bruxos. São os famosos magos negros, né, atuais. Usam a Bíblia como grimório pessoal, retirando versículos para feitiços, orações e proteção. É ou não é? É ou não é verdade isso aqui que eu estou falando? Exemplo: criar velas ungidas com salmos específicos não deixa de ser uma arte de feitiçaria. Criar um perfume ungido, criar algo aí, falar que é ungido para ganhar dinheiro, condições monetárias, arrancar a lã da ovelha, não deixa de ser feitiçaria. Usar versículos
como encantamento para o amor, para amarração, abertura de caminhos, destruição de laços negativos, não deixa de ser uma bruxaria cristã, certo? O ponto 15, Yawcraft tradicional da europeia, né? Vamos ver aqui, muitas bruxas populares eram cristãs devotas, usavam salmos, o Pai Nosso e versículos para curar febre, afastar outros tipos de magia opositora, né? A magia satanista. Satã não é um anjo que caiu do céu, Satã não é espírito, não tem nada a ver com espírito. O satanismo, o Satã, significa uma ação de alguém que se opõe, é contra, né? Então, pensando nessa lógica, a Igreja Católica, que criou o cristianismo, formou o cristianismo, ela foi a mais satã de todas. Porque se você pegar e pesquisar no histórico do espiritismo, levantar o tapete, você não vai ver alguma coisa relacionada à atrocidade, a genocídio, à tortura, né? A invadir terras, culturas. Se você pegar qualquer outra tradições, né, de crença religiosa, com exceção do islamismo, você não vai ver algo mais contundente. Mas quando se fala de cristianismo, os crentes atuais, que é isso que a Bíblia fala que tem comichões nos ouvidos, né? Finge não ouvir e quando você fala a verdade, cria coceira, eles ficam furiosos. O cristianismo tem o suporte para ser chamado de satanismo. Vocês são satãs. Porque vocês foram contra, vocês torturaram pessoas. Você entendeu? Então você que vai à igreja evangélica, entre aspas, você chama as outras pessoas de outras práticas de satanistas. Mas mal sabe que você é satanista quando você se opõe contra elas. Tá vendo como está invertido os valores? Utilizam salmos, Pai Nosso, curar febres, afastar bruxaria, abençoar animais, plantações ou bebês. Isso é o uso da feitiçaria usando a Bíblia. E não é diferente dos pastores aqui? Tem alguma coisa diferente? Estão ungindo carteira de trabalho, estão ungindo celular, estão ungindo chave de carro, chave de casa, estão ungindo cimento ungido. Isso não é a mesma prática? Hipócrita, né, pessoal? Então costumavam repetir versículos como feitiço, como se fossem mantras, tá? O exorcismo católico, com paralelos mágicos. Vamos lá. O exorcismo católico usa a Bíblia como instrumento de comando. Versículos do Evangelho recitados com autoridade para banir entidades. Eu nunca disse que a carga energética não existe, espíritos trevosos, as entidades. Eu nunca disse, tá, que os vampiros, os parasitas energéticos, os ambideiros ou os quiumbas não existem. Mas isso não tem nada a ver com o anjo que caiu do céu e nem é demônio, porque a tradução da palavra demônio é imagens, é ídolos. Está colocado na Septuaginta. A tradução para ídolos foi transformada em demônio. Então alguém dizer que expulsa demônio, você expulsa a imagem de alguém, a imagem tomou alguém, o ídolo tomou alguém, você entendeu? O artifício, o artefato tomou alguém? Não, então você precisa de conhecimento. Sem conhecimento, diz o livro de Oséias, que o povo foi destruído. Então o demônio não tem nada a ver com o anjo que caiu do céu, Satã não tem nada a ver com o anjo que caiu do céu, Lucifer não tem nada a ver com o anjo que caiu do céu, a palavra Lucifer tem a ver com portadores do conhecimento e foi endemonizado pela igreja. Tudo isso de Lucifer, de Satã, de demônio, né? Capeta é uma palavra que significa, salvo eu, caluniador. Não sei se é Satã, se é capeta ou é diabo, mas tem a ver com a função de alguém que caluneia. Então, tudo isso foi pegado pela Igreja Católica para montar uma figura mitológica e atribuir, tá? E ela nunca foi chamada de demônia, de demoníaca, de satânica, quando matou um monte de gente, né? Então, vamos seguir adiante. O uso da Bíblia como instrumento de comando, com versículos recitados com autoridade para banir entidades. Então, não estou descartando
o mundo espiritual dizendo que entidade não existe. Só estou dizendo que essas nomenclaturas não tem nada a ver com o anjo que caiu do céu, tá? E muito menos o demônio ser isso, o diabo ser isso. Práticas como leitura de Evangelho de João, especialmente João I, no princípio era o verbo, o uso do Salmo 91 para defesa espiritual, né? Popularmente, benzendeiros e curandeiros ou curandores populares usam os mesmos versículos em rituais menos formais, tá? Em tradições. A santeria ou Paulo Maiombé, vamos ver o que é isso. A santeria usa orações católicas, usa o Pai Nosso, usa a Ave Maria, que derivam diretamente da Bíblia. A Bíblia pode ser usada em rituais como símbolos de poder divino ou apoio espiritual, especialmente entre práticas que mantêm o sincretismo cristão. O 14º ponto, voodoo, é diferente do hoodoo, é o haitiano, em formas sincréticas também aderida ao sincretismo, tá? Não é bíblico em sua raiz, baseado nos loás, mas em casas que inclui catolicismo, a influência dos europeus, a Bíblia pode estar no altar. Leitura de salmos e passagens de libertação ou julgamento, Apocalipse ao Êxodo, pode ser incluída em seus rituais. Então também utiliza a própria Bíblia. Conclusão geral, tá? A Bíblia é o livro mágico mais amplamente usado da história. Mesmo fora das religiões cristãs organizadas, seu uso mágico ocorre em tradições afrodiásporicas, como Voodoo, Obeá, Miau, Jurema, Catimbó e Umbanda. No esoterismo e ocultismo, o Rosa Cruz, grimórios medievais, magia salomônica e alta magia. E na magia popular e rural, o powwow, kuning folk, benzendeiros e curandeiros, tá? Utilizam tanto as orações como alguns salmos para práticas, né? De curar, de expulsar. Isso tudo é chamado de sincretismo religioso, ok? A santéria, voodoo, paulo-espiritismo brasileiro. A Bíblia é usada como fonte de encantamento verbal. Veja que é código, que é PNL, que é programação, que é comanda, que mexe com energia. Salmos, orações e comandos, tá? O amuleto físico, deixado aberto, carregado junto ao corpo. Canal de invocações como anjos, santos, espíritos e forças divinas. Ferramenta de exorcismo, purificação ou destruição mágica. Então termina aqui, né? Mais uma vez, esse vídeo e eu conto com a sua colaboração. O que você achou desse vídeo? O que você entendeu desse vídeo? Se vocês quiserem contribuir e ajudar o canal, pode adquirir cada PDF que está sendo disponibilizado para utilizar o material, para estudos e para levar a mensagem para outras pessoas, tá? Então é importante você aderir. Se não pode, uma contribuição, tá? Aqui no rodapé do canal, para eu estar melhorando os materiais e continuar com vocês aqui, trazendo, né, cada vez mais